Oi, gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, bem-vinda. E dentro de é um projeto meu particular, mas que eu resolvi dividir aqui com vocês também, né? Porque a gente, quando chega ao mundo, a gente, de certa forma, para se tornar o que a gente é hoje, o que a gente foi, tem muito a ver também com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade, no país, o lugar, cidade onde a gente mora e tudo mais. Então eu tenho pesquisado assim o que foi acontecendo durante, né, a trajetória dessa evolução da gente enquanto ser humano. E hoje eu vou começar a dividir, eu estou fazendo aqui a partir de 61, que foi o ano que eu nasci, talvez seja o de vocês também, né, para a gente fazer essa pesquisa que é interessante, em que mundo, o que estava acontecendo, né, no mundo, de certa forma, rapidamente, para ter uma ideia, e aqui no Brasil também. Então, eu vou dividir, assim, umas 10 manchetes que eu achei interessante, tanto internacional como nacional, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Tá bom? Se gostou, deixa seu like, pode comentar, né? Pode complementar alguma coisa também, se achar legal, tá bom? E se inscreva no canal aí pra gente ter o nosso espaço aí dos cinquentões, sessentões, setentões e por aí a mais. Vamos passar dos 100, quem sabe, né? Um abraço, até a próxima, tá? Então vamos começar, né, com as 10 manchetes internacionais que foram importantes nesse ano. Nesse ano, Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos. Ele foi o 35º presidente e o primeiro presidente católico. Na época, ele tinha apenas 44 anos e era casado com Jaqueline, que foi uma referência de beleza em sua época, né? Uma das primeiras damas bem queridas americana. Ele morreu assassinado no dia 22 de novembro de 1963. O melhor filme dessa época foi considerado O Apartamento, né, que levou o Oscar. O Oscar estava sendo disputado por Liz Taylor, Doris Day, John Wayne. Eram os favoritos no cinema. Mas o Oscar foi para Elizabeth Taylor e para o Burt Lancaster. Na Alemanha acontecia a divisão do país em duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A construção do Muro de Berlim foi realizada durante uma única noite, com a supervisão de vários guardas alemães. Isso ocorreu no dia 13 de agosto de 1961. E que hoje, né, a gente sabe que esse muro já foi derrubado. Nesse ano também estava, né, a corrida para o homem, né, dominar o espaço. Então, ocorreu a primeira missão soviética e foi o coronel Yuri Alexeyevich Gagarin, que ficou conhecido como sendo o primeiro homem a ir ao espaço e conseguir completar a órbita terrestre. Outro também astronauta, né, que estava nas manchetes é o norte-americano Alan Shepard, que faz o seu primeiro voo orbital em uma cápsula Freedom. Foi nesse ano também que o país Cuba, né, se tornou a primeira república socialista da América Latina. E os Estados Unidos corta as relações diplomáticas com Fidel Castro. Rússia e Estados Unidos eram as duas grandes potências e ocorre também em Viena o encontro desses dois presidentes. O John Kennedy se encontra com o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev. No dia 28 de maio de 1961, é criado em Londres, né, a capital da Inglaterra, a Anistia Internacional,
com o objetivo de defender os presos políticos, religiosos, étnicos, raciais e ideológicos. Elvis Presley, né, foi um ex-soldado que vai virar rei depois. Passou 17 meses servindo ao exército americano na Alemanha Ocidental. Ele retorna aos poucos à carreira musical que o levou à condição de rei do rock. Né, foi em 61 que ele retorna então e começa outra vez a sua carreira para alegrar aí todo mundo aí dessa época que até hoje, né, curte Elvis. Nesse ano de 61, quem levou o Prêmio Nobel da Paz foi Dag Hammarskjöld. Não sei falar esse nome, meio difícil. Ele foi secretário-geral das Nações Unidas, né, e foi considerado por John Kennedy o maior estadista do nosso século, segundo Kennedy. Né, ele morreu num acidente de avião. O prêmio dele acabou sendo uma premiação póstuma, né? E depois disso eles mudaram as regras para só premiar quem ainda está vivo, né? E a morte dele aconteceu em 17 de setembro de 61, quando ele embarcou para a Zâmbia a fim de discutir um cessar-fogo, né, naquela região. E o avião que ele estava, ele caiu pouco após avistar o aeroporto. Tem uma investigação das autoridades que concluiu que houve um erro do piloto. Nesse acidente morreram mais de 15 pessoas. E o piloto pode ter sido responsável pela morte do secretário-geral. Né? Mas a ONU não aceitou, né, esse resultado e esse caso permanece oficialmente aberto até hoje, segundo aqui informações que eu vi na Wikipédia, né, gente? Era isso, então. As 10 manchetes internacionais. Vamos dar início às nacionais agora. O presidente, né, do Brasil, Jânio Quadros, ele tinha sido eleito em 1960, mas assumiu o cargo em janeiro de 61. Foi um período muito turbulento, né, e ele teve muitas medidas impopulares, né, que dizia que ia varrer a corrupção e tudo mais. Sendo assim, em pouco mais de 6 meses, ele se encontrou isolado e acabou pedindo a renúncia à presidência do país. A população do Brasil nessa época era de 74.988.000 habitantes. Jânio Quadros nasceu em 17 e morreu em 1993. João Guimarães Rosa, que nasceu em Minas Gerais em 1908, ele foi filho de comerciantes, foi contista, romancista, poeta, médico e diplomata. E ele, nesse ano de 1961, ele recebeu um importante prêmio, né, na área da literatura, o Prêmio Machado de Assis. Veja bem as dificuldades do país já naquela época, né? Getúlio Vargas, ele criou o salário mínimo em 1940, quando a população brasileira, 40 milhões, né, ainda vivia no campo. Em 61, o salário mínimo era 13.440 cruzeiros. Nessa época, né, havia tido uma inflação de 25% e houve o corte de 3 zeros. Como a gente já viu acontecer isso muitas vezes, né, gente? Onde um cruzeiro valia R$1.000. Esse valor, na realidade, correspondia a metade do valor de um aluguel de um kitnet. Que loucura, né? O Fusca, né, ele chegou no Brasil importado primeiramente em 1950. Né? Em janeiro de 59, ele foi o primeiro Fusca produzido no Brasil. Mas no ano de 61, ele começa a cair no gosto do brasileiro e ganha um câmbio novo e ganha a alça de segurança para o passageiro. Quem não lembra dessas alças, né? Olha o Fusca, como é que ele era por dentro, Fusca de 61. Eu tive o meu primeiro carro, foi um Fusca, e o do meu pai também. João Belchior Marques Goulart era conhecido como Jango, gaúcho de São Borja.
foi o 24º presidente do Brasil. Depois da renúncia do Jânio Quadros, no dia 8 de setembro de 61, ele assumiu a presidência, ficando até 31 de março de 64, quando os militares assumiram o poder. Jango morreu em 1976, de ataque cardíaco. Nesse ano também o Campeonato Brasileiro de Futebol, antigamente chamado de Taça Brasil pela CBD, foi realizado o terceiro campeonato brasileiro e o Santos foi o campeão desse ano de 61, né, vencendo numa final contra o Bahia. Quem ganhou o concurso de Miss Brasil nesse ano foi Stael Maria da Rocha Abelha. Ela era uma mineira e foi a eleita desse ano. Porém, tinha um namorado ciumento que quase que não deixou ela participar em Miami da Miss Mundo. E convencida, ela acabou indo para lá. Mas em sua volta, né, para se casar, ela acabou abrindo mão da Miss Brasil, tendo assumido a segunda colocada, a gaúcha Vera Brauner. Nesse ano também aconteceu uma tragédia aqui no Brasil, sendo considerado um dos maiores incêndios no nosso país, que aconteceu no dia 17 de dezembro de 1961, no Gran Circo norte-americano. Haviam 3.000 pessoas na plateia e às 15h45, faltando apenas 20 minutos para finalizar o espetáculo, morreram nesse incêndio 503 pessoas. O causador do incêndio tinha sido um tal de Dequinha, que havia sido demitido como funcionário do circo. E como um ato de vingança com mais 2 pessoas, ele cometeu essa tragédia. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e 6 anos de internação em um manicômio. Mas 7 anos depois, ele conseguiu sair da prisão sem cumprir a pena completa e foi encontrado morto com 13 tiros num bairro, né, no Morro Boa Vista. Nesse ano de 61, a moda também começa a passar por muitas mudanças, né? Aqui no Brasil é lançada a revista Cláudia, esse foi o primeiro número, em outubro, né? Diretamente para as mulheres. A gente sabe que em 1960 surgiu a pílula anticoncepcional, dando mais liberdade aí sexual para a juventude, né, da época. E aí, a partir de 60, 61, né, a moda também segue, de certa forma acontece uma revolução. As pessoas meio que se vestiam igual seus pais até então, né? E aí começa a moda a ser voltada mais para os adolescentes, né? Um olhar mais para os jovens, né? Tempo dos hippies e tudo mais. Eu fiz um post lá da década, né, de 60, 70 sobre moda bem completo lá no meu blog, caso tenha interesse. Né? Outra questão são as músicas. Às vezes a gente escuta algumas músicas hoje e já cai direto nos nossos ouvidos, que música gostosa, né? E tem a ver muitas vezes com o que a gente escutava até quando era bebê, né? No rádio que a mãe ouvia, coisas assim. Então eu fiz uma playlist aí, depois vocês dão uma olhada, das músicas mais tocadas em 61. Aqui é um dos artistas que fizeram sucesso, né? Nesse ano de 61. Tá ok, gente? Então, acho que era isso, para ter uma ideia mais ou menos o que acontecia aí no ano do nosso nascimento, de quem nasceu em 61. Se gostou, passe aí para as amigas, né? Se inscreva no canal. Um abraço.